Paz do Senhor, graça e paz, que o Senhor abençoe a cada um. Iremos ler um texto bíblico onde o profeta Elias encontra o rei Acabe, depois de 3 anos e meio sem se verem. Então, esse encontro aí. No final da preleção, iremos orar por você. Não se esqueça que Deus é o Deus do impossível, o Deus do milagre. Vamos pôr na presença de Deus os nossos pedidos. E parabéns para os aniversariantes da semana. Que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida. Amém? Lê para mim o primeiro texto aí, 1 Reis. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia. E Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: Então é você o perturbador de Israel? Elias respondeu: Eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. 1 Reis 18, de 16 a 18. Amém. Na sociedade, nem todos pensam iguais, não é mesmo? Se exigir que alguém pense igual é outro, é diferente. Na mesma casa, as pessoas pensam diferente. E sempre pessoas e grupos que pensam diferentes estão se encontrando. Não tem como isolar. É inevitável. Não tem como viver isolado. Um exemplo prático foi o encontro do profeta Elias com o rei Acabe. Ambos pensavam bem diferentes um do outro. O politicamente correto, entre aspas, seria uma convivência pacífica onde um respeita o outro, apesar das diferenças. Né? O politicamente correto. Mas perguntamos, tem sempre que haver uma harmonia entre duas pessoas que pensam diferentes? Tem sempre, é obrigado a haver? É uma pergunta. É possível não haver conflito quando duas pessoas que pensam diferente se encontram? O cristão ou cristã, quando vê outra pessoa agindo errada, deve ficar calado ou calada para não causar atrito, confusão? A pessoa está fazendo alguma coisa, o seu filho, ou o sacerdote, ou um líder, ou a pessoa própria, fazendo alguma coisa, não, eu deixo ele fazer o que quer, eu não vou criar caso, não. Isso é certo ou é errado? Né? É uma pergunta, eu não estou afirmando. Então, nosso tema é um encontro nada harmonioso. Vamos falar junto? Um encontro nada harmonioso. Quer dizer, um encontro conflitante, que vai ser Elias, o profeta Elias, com o rei Acabe. O profeta Elias diz para o rei Acabe que ficaria 3 anos sem chover em Israel. 1 Reis 17, 1. E de fato ficou 3 anos sem chover. Mas em Lucas 4, 25 e Tiago 5, 17, diz que foram 3 anos e meio de seca, né, em Israel. Isso no Novo Testamento. Lucas 4, 25, Tiago 5, 17. E como explicar isso? Tem uma explicação muito detalhada aqui, mas eu vou falar por cima. Em Israel tem 6,6 meses de seca antes da chuva. Provavelmente Elias se ausentou de Israel antes do período de chuva de 6 meses. Mas como depois que a chuva veio e ficou 3 anos sem vir, então ele ficou ausente de Israel 3 anos e meio e ficou 3 anos e meio sem chuva. Os 3 anos seriam os anos que deveria chover e não choveu. Deu para compreender mais ou menos? E essa chuva de Israel é mais ou menos 8 de abril a 27 de outubro, né? Então 6 meses e um pouquinho. Então, depois de 3 anos e meio de seca, Deus manda o profeta Elias voltar a Israel e avisar ao rei Acabe que irá chover. Neste dia, o profeta Elias encontra Obadias, homem temente a Deus. Nós falamos do encontro de Obadias com o profeta Elias. O profeta Elias pede para Obadias avisar ao rei Acabe que Elias quer encontrar com ele. Obadias fica a princípio com medo, mas acaba dando o recado.
Hoje iremos ver como se deu este encontro entre o profeta Elias e o rei Acabe, depois de 3 anos e meio de seca e sem se verem. É esse encontro que nós vamos falar hoje. O título já diz, né? Nada harmonioso. O encontro. Então, quando o rei Acabe viu o profeta Elias, ele estava tremendamente com raiva do profeta Elias. Porque ele já tinha procurado, aonde ele podia procurar, ele tinha procurado o profeta Elias. Como palheiro não aguenta, e não achava, porque ele culpava a seca. Em Israel, a culpa seria de Elias, segundo ele. Então ele tinha que achar Elias para fazer chover. E ele não achou. E depois de 3 anos e meio, ele acha Elias. Então, quando ele vê o profeta Elias, ele vai dizer assim: quando o rei Acabe viu o profeta Elias, ele disse assim para o profeta: é você mesmo, perturbador de Israel? É você, profeta Elias? É você o que falou que não iria chover e de fato não chove há 3 anos e meio? Todo Israel está sofrendo por sua causa. Você é o culpado de tudo, é você. Então foi o primeiro impacto que o rei Acabe teve ao ver Elias, o profeta Elias, foi de quê? De acusá-lo. E o profeta Elias com ousadia responde ao rei Acabe. O profeta Elias também não deixou por menos, deu a resposta. E ele vai dizer assim: eu não tenho perturbado Israel. Mas você e a família do seu pai são os perturbadores de Israel. Vocês é que são os perturbadores. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Não chove porque vocês desviaram dos caminhos de Deus. A culpa é de vocês e não minha. Foi o que o profeta Elias disse. Olha, eu não sou culpado de nada, não. Isso é um castigo de Deus, porque vocês abandonaram a Deus e serviram os Baalins. O Baalins era Baal em plural, que havia várias formas de Baal, né? Baal Shamim, Baal Zebub, Baal Amã, e há vários Baals. Então, juntando os Baals todos, ao pacote de Baal. Né? Essa era a acusação dos dois. Então, as pessoas às vezes não se combinam. Por que as pessoas não se combinam? Porque o rei Acabe não combinava com o profeta Elias. Lê 2 Coríntios para mim. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. Não combinavam simplesmente porque um era da justiça e o outro da injustiça. Um era da luz e o outro das trevas. Água e óleo não se misturam. Então, em 2 Coríntios 6,14 diz que comunhão há treva com a luz, não tem como. Não tem como. Se você não é de um grupo e você viver harmonia com aquele grupo. Eu não sou de sair de grupo, de WhatsApp. Mas eu já saí de um, então presta a sair de outro. Porque é só pornografia, não é minha área. Não gosto, não quero. Mas para quem é da área, adora. É a primeira coisa que vai lá no grupo, ver que com fulano, ciclano, pessoa. Então não dá para você conviver com um certo tipo de coisa. Quem é cristão, ele não vai num ambiente que não é dele, uma conversa que não é dele. Nós temos que entender isso. Não há como ter comunhão. O rei Acabe não tinha como ter comunhão com o profeta Elias. Um servia aos Baalins, outro servia a Deus. O encontro foi conflitante e não teria como não ser. Nós vamos ver que esse encontro de pessoas que pensam diferente, elas se encontram, sempre vai haver atrito. Não pense, eu não vou discutir, você acaba perdendo a paciência e falando alguma coisa. Por exemplo, Jesus Cristo sempre teve atrito com os religiosos da sua época. Então, o que os religiosos diziam de Jesus? Lê para Mateus para mim. Olha o que os religiosos diziam de Jesus. Mateus? Marcos. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul,
e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Marcos 3:22. Então, Marcos 3:22 vai dizer o seguinte: os religiosos, os escribas, ele expulsa Jesus pelo príncipe dos demônios, ele expulsa demônios. Jesus vai fazer se você for ler o texto todo, você vai ver que Jesus vai fazer uma defesa, né? Esse demônio não expulsa demônio, Jesus vai falar. Então eles fazem uma acusação contra Jesus, não tinha como ser diferente, eles odiavam Jesus, ele não ia falar coisa boa, ia falar coisa ruim. Ele expulsou demônio, sim, mas ele é discípulo do demônio, por isso que ele expulsou. Mas Jesus também não deixava por menos, dava resposta a eles. Então o que Jesus dizia dos religiosos? Mateus, lê. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Mateus 23:27. Amém. Ai de vós, né? Escribas e fariseus. Ele diz assim: eu tenho pena de vocês. E Jesus chama eles de fingidos, hipócritas, duas caras. Por fora eles apareciam pessoas boas, mas por dentro eram más pessoas. Como o sepulcro. Por fora está muito bonitinho, lavado, tem uma velinha, uma flor, mas por dentro são imundícia que está. Então, são as palavras de Jesus para os religiosos. Então, os religiosos acusavam Jesus e Jesus se defendia acusando ele. Então, duas pessoas que pensam diferente, sempre vai haver conflito. Não tem como. E nós perguntamos de quem é a culpa da seca, do profeta Elias ou do rei Acabe e de todo Israel? De quem era a culpa? Já que um estava acusando o outro, né? O rei Acabe diz: você é o perturbador de Israel, por isso que não está chovendo. E Elias falou: não, está chovendo por causa de você que está adorando a Baal, eu não sou perturbador, não, você que é. Né? E a gente pergunta: quem é que estava certo? E Jeremias vai responder, lê para nós. A sua própria maldade o castigará, e as suas infidelidades o repreenderão. Saiba, pois, e veja, como é mau e quão amargo é deixar o Senhor, seu Deus, e não ter temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias 2:19. Amém. Então diz assim Jeremias: a sua maldade o castigará. Se você não é porque Deus vai castigar, Deus é ruim e tudo, não. A maldade nossa é que nos castiga. E as suas infidelidades repreendam. O que é infidelidade? É quando nós somos infiéis a Deus. Não fazemos aquilo que é da sua vontade e fazemos o que é da nossa vontade, é do mundo, da carne, um punhado de coisa. Como é mau e quão amargo é deixar o Senhor, o seu Deus, e não ter o temor de Deus. E eu falo que é verdade. Estava lendo uma reflexão sobre... Jesus disse: o meu fardo é leve. Os caminhos de Deus a princípio são difíceis, porque você tem que vencer a tentação. Mais pesado é o fardo do mundo, quando a droga toma conta e você está destruído. O alcoolismo e tantas outras coisas ruins. Os Baalins do mundo, o Baal do ódio pelas religiões. As igrejas, muitas vezes as religiões odeiam ao outro, sempre que deveria ser a paz, respeitar as diferenças. Não respeito. Aconteceu um episódio esses dias muito triste. Uma pessoa disse para a outra: eu quero orar por você, posso me aproximar? Ela falou: não, eu não sou da sua igreja. Ora de longe. E a pessoa orou de longe e ela queria ter aproximado. Ela sentiu vontade. E passou poucas horas, a pessoa morreu. E eu estava conversando com a pessoa e falou assim: eu estou arrasada. A pessoa fez isso comigo. Eu já vi tanto isso. Um dia o sujeito chegou com violão, tocava violão, faz tempo que eu não vejo ele. E a criança olhou para ele assim com a cara boa e ele falou assim: eu posso tocar uma música para
sua criança? Ela falou, não. Porque não era da igreja dele. Aí a criança disse, criança é uma coisa maravilhosa. Eu quero. Ele pegou o violão e cantou a música infantil. A mãe não teve. Se eu estou inventando isso aqui, nem eu ouvi. Se eu presenciei. A criança diz assim, eu quero que você cante uma música. Nós separamos um do outro por questões bestas. Eu uso isso aqui, eu não uso isso aqui. Eu faço isso, eu faço isso. Que isso? Nós estamos todos no mesmo barco, ninguém é perfeito. Precisamos vencer esses baalinhos do ódio. O Baal da ganância desenfreada que eles matam, que mata índio, permite garimpeiros entrar em terra de índio, destruir tudo que eles têm e estrupar. Vou repetir a palavra, estrupar as índias. E cristão falando que está certo, que índio não vale nada. Isso é ódio dos baalinhos, isso não é cristão. Que o mandamento de Deus é amar uns aos outros. Da onde você tirou isso? Pega uma discussão dessa, eu virei e falei assim, qual a base bíblica que você tem me dizer isso aí? Me diz um versículo para defender isso aí. Os índios que estão sofrendo desse jeito e você falar que está certo. São ódios, são os baalinhos do mundo. O Baal da busca do prazer inconsequente. Hoje se pode tudo, desde que te dê prazer. O importante é ser feliz. Desde que eu destrua o outro, que eu largo a minha esposa com o filho, que eu largo meu emprego, que eu estou fazendo o que eu gosto. Que maravilha. Isso é o Baal do prazer desse inconsequente. O Baal do egoísmo, que tem destruído as pessoas. O maior mal do mundo é o egoísmo. Tem um filósofo, até moderno, ele dizia assim que ele nunca ia esperar que o mundo melhore. Porque o egoísmo do homem é o mesmo desde o começo. Só muda a forma de trabalho, a tecnologia e tudo, mas por dentro nós somos o mesmo. Pensamos só em nós mesmos. Se de uma pessoa falou assim, eu estou pensando nas pessoas. Eu pensei assim, eu te conheço, camarada. Você não está pensando nas pessoas. Eu não estou pensando nas pessoas. O amor de Deus, a ação do Espírito Santo é que faz nós pensar nas pessoas. Caso contrário, nós somos egoístas. Precisamos vencer os baalinhos que está dentro de nós. O mundo tem colhido seca, como Israel colheu seca. A seca da falta de chuva, a seca do excesso de chuva, a seca das drogas, da violência, a seca do desajuste familiar, a seca da depravação sexual, a seca da fome, a seca da peste, a seca das guerras e tanta seca que vem destruindo o mundo, são consequência da adoração aos balaíns do mundo. Não é Deus, não. Não é a igreja, que o povo quer culpar a igreja pelos baalins. Sim, a culpa da seca não é a igreja. A culpa da seca é os baalins do mundo. São os baals da vida. Não existe esse plural aí, mas vamos criar. Lê para mim, Gálatas. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6:8. O mundo semeia na carne, nos desejos egoístas da natureza humana e colhe corrupção e males. O mundo semeia aos baalins. Quem crê em Jesus Cristo é o que semeia no Espírito Santo e colhe a vida eterna. Semear no Espírito Santo é permitir Jesus habitar em nós, habitar em você. Porque o Espírito Santo é quem nos convence a ser Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Semeia no Espírito Santo. Semeia no Espírito Santo. Crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e colha a vida eterna e as bênçãos aqui na terra. A Bíblia vai dizer isso. O que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Vamos semear no Espírito que é crer em Jesus. Crê em Jesus, aceita Ele em seu coração. Lê para mim a conclusão. Nem sempre haverá harmonia entre pessoas que pensam diferente. Os ensinamentos da Bíblia sempre entrarão em conflito com os ensinamentos do mundo.
Continua aí. Continua. Em Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo diz para o discípulo ou discípula de Jesus não viverem conforme os padrões deste mundo. Amém. Então a própria Bíblia diz, ó, você não vai viver em harmonia com o mundo. Quer dizer, o apóstolo Paulo fala para a gente não viver conflito, discutindo. Isso não. Mas viver em harmonia não tem como. Amém? Eu estou em harmonia ou em conflito com os pensamentos do mundo? Ou estou em harmonia ou em conflito com os pensamentos de Deus? Responda a si mesmo. Vamos falar a oração repetida? Vamos lá. Pai de harmonia. Pai de harmonia. Obrigado pela harmonia contigo. Obrigado pela harmonia contigo. Através do sacrifício de Jesus. Através do sacrifício de Jesus. Me proteja da desarmonia do mundo. Me proteja da desarmonia do mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia diz assim, em Provérbios 3, 21. A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. O que diz? A desgraça, o mal persegue os pecadores, quem está fazendo coisa errada. Mas os justos que fazem as coisas erradas são recompensados com o bem. Eu creio nisso plenamente. Provérbios 13, 21. Tradução NAA. Os justos serão recompensados com o bem. É bom lembrarmos, Deus protegeu o profeta Elias do efeito da seca em Israel. Israel foi 3 anos de seca, 3 anos de sofrimento, mas o profeta Elias não sofreu as consequências da seca. Ele ficou 1 ano e meio no riacho de Querite, onde foi alimentado por um corvo. 2 anos na cidade de Sarepta, onde foi alimentado por uma viúva. Mas o rei Acabe e todo Israel sofreram muito com a seca, porque adoravam os Baalins. O provérbio vai dizer, a desgraça persegue os pecadores. Deus te recompensará com o bem, o que você está precisando. Peça a Deus, pois quem pede, recebe. Deus escuta a oração do justo, aquilo que você tem feito na presença de Deus, e as coisas parecem que estão erradas. Você que tem um filho, às vezes, ou um parente que é drogado, ou que não firma emprego, ou não firma casamento, ou está doente, não sabe. Vamos confiar em Deus se você é justo. Se você está no caminho de Deus, Deus vai escutar suas orações. Aquele que pede, crê em oração, recebe. Para Deus não é impossível, para Deus não há nada difícil. O grande obstáculo da nossa vida é a fé. Deus recompensará você que é justo, que está no caminho de Deus. Põe na presença de Deus. E se você fez alguma coisa errada, peça perdão a Deus. Aceite Jesus no seu coração e faça o pedido que você quiser. Você será respondido. Amém? Amém. Quero orar por você. Pai querido, Deus de amor. Te agradeço por tudo, Jesus. Por nós dobrarmos o joelho diante de Ti. Não abalins o Senhor. A seres humanos, sejam eles, o Senhor, políticos, sejam eles artistas, sejam eles até religiosos, nós curvamos diante do Deus verdadeiro, diante de Javé, diante do Deus de Israel, o Deus verdadeiro que enviou Jesus ao mundo. Nós não nos curvaremos, o Senhor, nem fazemos símbolos, o Senhor, para políticos, ó Pai. Porque a nossa fé está em Ti, Jesus. O Senhor tem dado o nosso alimento. E nas horas difíceis, o Senhor, com algum amado nosso, o Senhor, nos hospitais, o Senhor tem cuidado, que o Senhor sabe que no mundo nós teremos aflição, o Senhor tem nos dado conforto, tem dado as condições. O Senhor tem misericórdia daquele que tem um parente doente, ou que está doente no hospital agora, Senhor, aquele que perdeu alguém, conforte. Ô Senhor, aquele que está com problema de família, o Senhor, com problema financeiro, desemprego, não consegue pagar suas contas, ou tem algo a vender ou comprar, tenha misericórdia. Põe na tua presença aquele problema familiar, Jesus. Com filhos, com cônjuge, com qualquer um que seja, com qual problema com vício, qual seja o problema, Senhor. Qual seja o problema, Senhor. Responde às nossas orações. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós precisamos das tuas bênçãos, Jesus. Abençoa o mundo, Senhor, tantos problemas, Jesus.
problemas de seca, problemas de excesso de chuva e conflitos. Que o Senhor protege o mundo e que todos aceitam a Jesus como teu Filho e Salvador das nossas vidas. Tudo que eu te peço, Pai querido, e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso e a bênção. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, e até a próxima, em nome de Jesus, e Jesus te abençoe. Amém.